O tema que iremos falar é sobre o significado do termo carência para o trabalhador rural. Carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o trabalhador tenha direito aos benefícios previdenciários. Enquanto estiver contribuindo e não atingir o número mínimo exigido pela lei, o trabalhador rural não terá direito a benefício algum. O conceito legal de período de carência está disposto no artigo 24 da Lei nº 8.213 de 1991. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Para confirmar o período de carência, o segurado especial deve comprovar o exercício da atividade rural, através da expedição de notas do bloco de produtor rural, entre outros documentos. O trabalhador rural não precisa contribuir mensalmente, mas de forma periódica. Mas é sabedor que nem todo mês há safra. Mas quando comercializar sua produção, aí deve ser recolhida a contribuição previdenciária. Entendi. Para o trabalhador, considera-se período de carência o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses necessário à concessão do benefício solicitado. Quando o trabalhador rural inicia sua atividade, ele é considerado automaticamente filiado perante a Previdência Social, mas para isso precisa de comprovação. Uma das provas mais eficazes para provar a lida campesina é a expedição de nota do bloco de produtor rural, ou seja, da comercialização da produção agrícola. O trabalhador rural, para ter direito aos benefícios, não precisa comprovar o pagamento de contribuições para a Previdência Social, mas deve provar de forma ainda descontínua o exercício da atividade rurícola. Vamos ver o que fala o artigo 26 do Decreto número 3048 de 99 sobre o tema. Artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Parágrafo 1º. Para o segurado especial, considera-se período de carência, para fins de concessão dos benefícios de que trata o inciso A do parágrafo 2º do artigo 39, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual à quantidade de meses necessária à concessão do benefício requerido. Alguns benefícios da Previdência Social exigem certo período de contribuição para somente depois ter direito. Exemplo: incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, necessário 12 meses de comprovação do exercício de trabalho rural. Esse período de 12 meses é o período mínimo de carência que precisa cumprir para ter direito ao benefício. Tem outros benefícios como pensão por morte, que apenas é necessário provar que exercer atividade rural, independe de carência. Importante frisar que não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência do mês de novembro de 1991. Havendo perda da qualidade do segurado, as contribuições anteriores a essa perda somente serão computados para efeito de carência depois que o trabalhador contar a partir de nova filiação ao regime da Previdência Social, com no mínimo 1/3 de carência exigida. Exemplo: trabalhador rural deixa de trabalhar por um período. Quando voltar à atividade campesina, deve comprovar no caso para incapacidade temporária, auxílio-doença, no mínimo 6 meses de atividade, para ser novamente reconhecido como segurado especial e ter direito aos benefícios. Para o trabalhador rural, o período de carência é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação.
Vamos analisar todos os benefícios que tem direito ao trabalhador rural e seus dependentes e qual o período de carência para cada um deles. Aposentadoria por idade rural. Necessário 180 contribuições mensais, equivalente a 15 anos exclusiva de trabalho rural para ter direito ao benefício. É um benefício que substituirá a renda do trabalhador que alcança a idade avançada. Os homens passam a ter direito aos 60 anos de idade e as mulheres aos 55 anos. Aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente. Necessário 12 contribuições mensais exclusiva de trabalho rural para ter direito ao benefício. É o benefício ao trabalhador que ficar incapaz para o trabalho de forma definitiva e permanente. Auxílio-doença, incapacidade temporária. Necessário 12 contribuições mensais exclusiva de trabalho rural para ter direito ao benefício. É um benefício para o trabalhador que ficar incapacitado temporariamente para o seu trabalho, por motivo de doença ou de acidente de qualquer causa ou natureza. Auxílio-reclusão. Necessário 24 contribuições mensais exclusiva de trabalho rural para ter direito ao benefício. É um benefício devido ao conjunto de dependentes do segurado, durante todo o período da detenção ou reclusão do segurado. Auxílio-acidente. É necessário provar que exerce trabalho rural para ter direito ao benefício. Não exige número mínimo de contribuições. É o benefício pago ao segurado após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza. É devido a partir do dia seguinte ao término do auxílio-doença. Salário maternidade. Necessário 10 contribuições mensais exclusiva de trabalho rural para ter direito ao benefício. O salário maternidade é o benefício devido à segurada gestante, por 120 dias. Pensão por morte. É necessário provar que o falecido exercia trabalho rural para ter direito ao benefício. É um benefício pago aos dependentes quando o trabalhador rural falece.